Hoje vamos apresentar uma edição especial com os melhores vídeos do canal Dexter Responde. Para começar, queremos agradecer a todos vocês que curtem nossos vídeos e nos deram a honra de se inscreverem no nosso canal. Obrigado por fazer parte dos nossos primeiros 1000 inscritos. Melhores vídeos, agradecimento pelos primeiros 1000 inscritos. O canal já passou por várias fases e já abordou vários temas, do mais sinistro ao mais tranquilinho. Vamos relembrar nossa trajetória começando pelos temas assustadores que mais bombaram? O lado sombrio de Chaves. O segredo por trás do sucesso. Como você sabe, a verba inicial para gravar o seriado Chaves não era muito alta. Podemos observar isso no cenário simples da vila, que quase sempre era o mesmo, e nos objetos feitos de isopor e papelão. As piadas também eram bem repetitivas e bobas. Ou seja, mesmo sendo uma comédia simples, Chaves fez um enorme sucesso entre adultos e crianças durante muitos anos. Daí começaram a surgir as famosas teorias da conspiração, que associavam o sucesso de Chaves a ligações de Roberto Bolanhos com a maçonaria e até pactos demoníacos. Para começar, vamos ver algumas cenas com supostas mensagens subliminares. Aqui o símbolo do olho de Horus é visto no cardápio do restaurante da Dona Florinda. Esse é um símbolo egípcio bastante associado à maçonaria, que representa o olho que tudo vê. Ele estaria presente de maneira subliminar no episódio, mas com o objetivo de controlar a mente do telespectador através do seu subconsciente. Já nesse episódio do futebol americano, o que chama atenção é o desenho de um símbolo nazista no muro. A suástica representa a eternidade e teria sido colocada propositalmente na parede por causa de um pacto que Roberto Bolanhos teria feito com o capeta para alcançar o sucesso. Mas a pior e a mais assustadora mensagem subliminar estaria na própria vila que era retratada a história do Chaves e nos próprios personagens. O significado oculto dos personagens. Antes de mais nada, já quero avisar que essa teoria que a gente vai falar aqui é tão séria que é baseada em uma publicação da revista Bula, escrita por um doutor em história chamado Ademir Luiz. Pode procurar no site dessa revista na internet que você vai achar. Segundo o próprio autor desse artigo, Roberto Bolanhos é o criador de uma das mais sutis, brilhantes e temíveis representações do inferno em qualquer das artes, o seriado Chaves. Isso mesmo que você entendeu. A vila onde se passa a história seria um pedaço do inferno e seus personagens seriam pecadores amaldiçoados, condenados a vagar infinitamente naquele plano. O próprio nome do seriado no México é o Chavo del Ocho, que significa o moleque do 8, que já faz alusão a uma criança que faz coisas erradas, sendo portanto um pecador. Esse nome em espanhol ainda confirma o que é falado em alguns episódios, que Chaves mora na casa número 8, que deitado é o próprio símbolo do infinito, que remete ao sofrimento eterno dos personagens. Quanto ao espaço, a história quase sempre se passa na mesma vila velha e suja, o que remete ainda mais à ideia de sofrimento infinito, representando o inferno. Em relação aos personagens, há um ciclo interminável de violência. A Chiquinha perturba o Kiko e faz Seu Madruga pensar que o menino começou. Seu Madruga irado dá um beliscão em Kiko. Kiko chama a Dona Florinda, que dá um tapa no vizinho. Seu Madruga nervoso acaba sendo irritado por Chaves e bate no moleque. Chaves, por sua vez, sempre acerta o seu barriga quando ele chega na vila. Ainda segundo a teoria, cada personagem representaria um dos 7 pecados capitais, e os moradores da vila seriam pessoas condenadas e presas a uma espécie de limbo, fadadas a refazerem sempre as mesmas ações. O segredo por trás dos mistérios de Chaves. Seu Madruga era pai de Chaves? Existe uma teoria que afirma que Bolanhos, autor de Chaves, teria separado os roteiros de um dos episódios da série em 2 partes. Na primeira parte, Seu Madruga confessa ao professor Girafales que ele conheceu a mãe de Chaves, mas não só isso, Seu Madruga chegou a ter algo com ela, o que resultou em um filho. Na segunda parte do episódio,
Seu Madruga e a Chiquinha são despejados pelo Sr. Barriga. Nesse desfecho, o professor Girafales revela para todos da vila que Seu Madruga é o pai de Chaves. Alguns dizem que isso pode ser comprovado em outros episódios da série, como por exemplo, quando Seu Madruga tenta ensinar ao Chaves várias coisas, como tocar violão ou mesmo lutar boxe. Mas será mesmo que o Seu Madruga é pai do Chaves? Ou isso não passou de um grande boato? A verdade mesmo é que tudo isso não passa de uma grande mentira. O boato do tal episódio falso foi publicado em um site peruano e se espalhou pela internet, enganando muitos fãs da série. Então, como Chaves ficou órfão? Um dos mistérios sobre a personagem Chaves é o fato dele ser órfão, pois na história nunca foi explicado o que teria acontecido com os pais do menino. A fim de esclarecer alguns mistérios da trama como esse, Roberto Bolanhos lançou um livro no ano de 1995, intitulado El Diario del Chavo del Ocho. Nesta obra, Chaves conta sua própria história e explica sua natureza solitária, dizendo que ele nunca tinha conhecido o pai e que sua mãe havia lhe abandonado. Sem um pai para ajudar no sustento da casa, ele afirma que passava o dia em uma creche enquanto sua mãe ia trabalhar, voltando somente no final do dia para ficar com ele. Inclusive, por conta do cansaço, a mulher nem fazia questão de perceber quem era a criança que estava buscando na creche. Simplesmente levava o menino que estava mais perto. Logo, Chaves concluiu que sua mãe devia estar com outro garoto, pensando ser ele. No final das contas, ela parou de passar na creche para buscá-lo, e ele nunca mais a viu. Outra explicação mais prática para o mistério da solidão do Chaves foi apontado pelo próprio filho do autor do seriado. Em entrevista a um canal do YouTube, Roberto Gomes Fernandes, filho de Roberto Bolanhos, afirmou que Chaves não tinha família por um motivo muito simples. A verdade é que não havia atores nem espaço suficiente para que houvesse famílias completas na trama, visto que inicialmente o orçamento para o programa era baixíssimo. Por que o professor Girafales não assumia a Dona Florinda? Os fãs de Chaves são unânimes ao afirmar que o episódio O Casamento de Dona Florinda deveria ter existido. Afinal, foram anos e anos recebendo flores e preparando café sem nunca firmar um compromisso. O fato dos pombinhos nunca terem oficializado sua união causa estranheza. Como toda viúva, Dona Florinda era uma mulher desimpedida, e o comportado Girafales certamente também seria. O que impediria? Ao longo dos anos, teorias conspiratórias diziam que o professor era casado ou tinha outra namorada fora da vila. Tais ideias sempre foram encaradas como brincadeira, mas na mesma entrevista mencionada antes, o filho de Roberto Bolanhos afirmou que realmente o professor Girafales vivia uma relação extraconjugal com a mãe de Kiko. Inclusive, na entrevista, ele destacou um detalhe muito importante: a aliança na mão esquerda do personagem Girafales, que indica o verdadeiro motivo dele sempre enrolar a pobre viúva Florinda. Lendas urbanas baseadas em fatos reais, parte 2. O bicho-papão. Como você já deve saber, o bicho-papão seria um monstro de aparência assustadora, que se esconde embaixo da cama ou dentro do armário de crianças desobedientes, para assustá-las durante a noite. Dizem que o monstro também devora as crianças mal-criadas, daí o nome papão. Essa lenda é muito popular em todo o mundo, embora tenha alterações no nome, sendo chamada também de El Cucuy na Espanha e Bugman na Inglaterra. O que poucos sabem é que, apesar de aparentemente a lenda ter caráter meramente educativo, há uma inspiração real na sua criação. O verdadeiro bicho-papão foi um serial killer norte-americano chamado Albert Fish. Ele sequestrava, torturava, matava e comia a carne das vítimas, que em sua maioria eram crianças.
O louco foi julgado e condenado à morte em 1935, servindo de inspiração para a criação da lenda, tamanha crueldade com que tratava as suas pequenas vítimas. O Bebê Diabo. A lenda do Bebê Diabo surgiu no ano de 1975 e começou com a publicação da notícia no jornal paulista Notícias Populares. Manchete: nasceu o diabo em São Paulo. Bebê com chifres, rabo e falando. Segundo a publicação, a criança teria nascido com pelos, chifres pontiagudos, um rabo de aproximadamente 5 centímetros. Inclusive, ela teria nascido xingando médicos, enfermeiros e a própria mãe. A história gerou uma enorme comoção no povo da região, que comprou praticamente todos os exemplares do jornal, que, por sua vez, aproveitando a repercussão da notícia, publicou edições com novas informações sobre o ocorrido, ganhando grande popularidade na época. Chegaram a informar que o bebê teria escapado e tinha sido visto correndo por telhados da região, fora a própria população, que criava boatos que passavam de boca em boca e aterrorizava a todos, chegando a mudar a rotina dos moradores. As pessoas passaram a se recolher mais cedo, não se viam mais crianças nas ruas, até as desavenças da região era atribuída ao monstrinho. Sobrou até para o Zé do Caixão a incumbência de capturar a criatura. Mas, como toda lenda tem seu fundo verdadeiro, na verdade, a notícia teria surgido quando um repórter foi apurar o fato de um bebê que realmente nasceu com pequenos chifres e rabo, que na verdade era fruto da má formação genética. Só que essa publicação não seria tão atrativa ao público, então o jornal resolveu criar o tal fake do Bebê Diabo, o Chupa-Cabra. O marco do surgimento da lenda do Chupa-Cabra no Brasil foi uma reportagem do programa Domingo Legal, apresentada por Gugu Liberato em 1997. Algumas pessoas relatavam que animais, principalmente cabras, estavam sendo mortos durante a noite e eram encontrados totalmente secos, sugerindo que tiveram seu sangue sugado. Outros afirmavam ter avistado a criatura, que andava em 2 pernas, tinha olhos grandes, espinhos nas costas e longas garras, sendo o bicho reconhecido como possível extraterrestre. Na verdade, os primeiros boatos sobre o monstro surgiram em Porto Rico e rapidamente se espalharam por toda a América Latina, alcançando os Estados Unidos. Eram as primeiras fake online, já que se popularizaram nos primórdios da internet. Crimes inspirados em filmes. Confira agora quais foram os principais crimes inspirados em filmes. Jogos Mortais. No filme Jogos Mortais, o psicopata Jigsaw armava uma série de jogos psicológicos e assim torturava suas vítimas, o que serviu de inspiração para alguns crimes. Um dos mais notáveis assassinatos inspirados nessa franquia ocorreu em abril de 2012, na cidade de Londres. Matthew Tenney, na época com 25 anos, foi considerado culpado pelo assassinato do seu colega de quarto. Na noite do crime, os 2 homens estavam usando drogas e álcool. Isso pode ter levado a Matthew a esfaquear o colega. Foram 17 facadas na cabeça, pescoço e pernas. No entanto, o que mais chocou nesse crime terrível não foram só as facadas, mas o fato do assassino ter copiado uma cena do filme Jogos Mortais, tentando cortar a medula espinhal do amigo. Outro crime aconteceu no Tennessee, nos Estados Unidos, quando 2 adolescentes tiveram sérios problemas depois de fazer uma pegadinha com uma mulher de 52 anos. A senhora recebeu uma mensagem de voz gravada com alteração da voz do personagem de Jigsaw, informando que uma amiga estava escondida em sua casa e que o autor do telefonema estava prestes a liberar o gás tóxico que havia armado lá dentro. Ela teria que decidir se salvaria a si mesma ou arriscaria salvar a sua amiga, e ficou tão apavorada que sofreu um derrame. Felizmente, ela se recuperou e os rapazes foram denunciados e culpados por assédio. Também ocorreram algumas tentativas frustradas de crimes baseados nesse filme, como no caso dos 2 garotos que foram descobertos planejando assassinatos parecidos com os de Jigsaw.
A dupla havia articulado cada detalhe meticulosamente, e se não fosse pela mãe de um dos meninos denunciá-los à polícia, eles provavelmente teriam ido em frente e cometido os crimes. Pânico. O famoso filme de terror Pânico mostra a ação de um misterioso serial killer e faz tanto sucesso que ganhou várias sequências, servindo de inspiração a alguns assassinatos da vida real. Um dos assassinos imitadores do personagem foi um jovem de 24 anos chamado Chewie Jared. O rapaz era apaixonado por uma jovem de 15 anos, chamada Alison Campbell. Certa vez em sua casa, ele pediu a garota em casamento, mas ela recusou. Então, desapontado, Chewie foi ao outro cômodo da residência e voltou vestido uma roupa preta e uma máscara idêntica que o assassino usava no filme. Ele então atingiu a garota com 30 facadas e, em seguida, ligou para a polícia e contou o que tinha feito. O rapaz confessou que planejou o assassinato desde que tinha assistido ao filme. Profecia do peixe-remo. O peixe-remo, também conhecido como regaleco, peixe do apocalipse ou peixe do fim do mundo, tem dado o que falar nas últimas semanas. O assunto ganhou grande repercussão após o vídeo da pesca viralizar nas redes sociais. Podemos ver um grupo de pescadores removendo o peixe, que estava dentro de um barco de pequeno porte, após ser pescado em alto mar. Segundo a imprensa local, o peixe de escama prateada media quase 6 metros de comprimento. A espécie pertence a uma classe de peixes cuja principal característica é apresentar ossos muito grandes. Ele habita as profundidades dos oceanos, chegando a viver entre 200 a 500 metros de profundidade, embora já tenham sido encontrados a 1000 metros. De acordo com o Instituto de Fomento à Pesca do Chile e IFOP, a presença do animal no litoral chileno é muito incomum. Além de impressionar pelo tamanho gigantesco e aparência monstruosa, sendo considerado um dos maiores peixes do planeta em comprimento, há uma popular e assustadora lenda chinesa envolvendo a rara aparição da criatura. Segundo a chamada profecia do peixe-remo, a sua aparição seria o anúncio de grandes catástrofes, como tsunamis, terremotos e ciclones. A lenda do peixe do apocalipse teria ressurgido em 2011, no Japão, quando ocorreu um terremoto em Fukushima, e quando a ilha de Honshu foi atingida por uma tsunami, o que provocou a morte de mais de 20.000 pessoas. As catástrofes ocorreram logo após o animal ter sido visto na região depois de muitos anos desaparecido. O mito do peixe do fim do mundo conta que a criatura vive nas profundezas do mar, e quando decide voltar à superfície é responsável por grandes terremotos, sendo um mensageiro do palácio do deus do mar. Obviamente a ciência nunca provou nenhuma relação desses animais com desastres naturais, mas o fato é que a aparição deles é muito rara. Normalmente eles só aparecem na superfície quando estão na fase de reprodução ou doentes, o que acaba reforçando ainda mais os mitos em torno desta rara e assustadora criatura. Nosso canal também já fez sucesso com o tema de curiosidades variadas. Não deixe de ver essa playlist. Coisas simples que mulheres eram proibidas de fazer. Usar trajes de banho pequenos. Durante a década de 20, as praias públicas não eram lugar para mostrar o corpo. Muitos governadores emitiam normas específicas sobre os trajes de banho, que não poderiam, por exemplo, mostrar muito das pernas. Havia até mesmo uma patrulha da fita métrica para fiscalizar as praias. Mulheres que usavam trajes que não obedeciam ao imposto pela lei eram convidadas a se retirar do local, correndo o risco de serem presas. Somente na década de 50 isso começou a mudar. Personalidades como Brigitte Bardot desafiaram as convenções e passaram a exibir modelos mais ousados por aí, surgindo o maiô e o biquíni. Por falar nisso, você sabe por que a peça se chama biquíni? É que esse nome deriva do atol do Bikini, que fica no Pacífico e foi usado para testes com bombas nucleares. Assim, a ideia era que uma mulher de biquíni provocaria o efeito de uma bomba atômica. Abrir uma conta no banco. Pode parecer bizarro para os mais novos. Realmente é, mas antigamente as mulheres não poderiam abrir uma conta no seu próprio nome, muito menos solicitar empréstimos ou ter cartão de crédito. No passado, as mulheres dificilmente podiam ter controle do seu próprio dinheiro e sobre os assuntos econômicos da família. No Reino Unido, por exemplo, foi em 1975 que as mulheres ganharam
o direito de ter contas e seus nomes. No entanto, a discriminação continuou por mais alguns anos, já que as cidadãs precisavam de assinatura do pai no contrato, se solteiras, ou do marido se casadas. Além disso, independentemente do salário ganho, as instituições às vezes davam apenas a metade do crédito total para elas. Essa situação levou o Senado a aprovar a Lei de Igualdade de Oportunidade de Crédito, em 1974, para que os credores não discriminassem mais seus clientes baseados no sexo e no estado civil. Direito de votar. Esta talvez seja uma das discriminações mais famosas que as mulheres já sofreram ao longo do tempo, já que exigiu muita luta para que elas adquirissem o direito de participar em eleições diretas. Aqui no Brasil, até 1889, além das mulheres, um grupo bem abrangente de pessoas era proibido de votar: os menores de 21 anos, analfabetos e indígenas. Antigamente, os homens acreditavam que votar não estava entre o que consideravam deveres femininos. Eles acreditavam que as mulheres não foram feitas para participar de política e tinham cérebros inferiores e, desta forma, não deviam votar. Apenas em 1932, com a nova legislação eleitoral, as mulheres puderam passar a exercer o seu direito ao voto: participar de um júri. As mulheres não tinham permissão para participar de um júri, exceto como acusadas ou testemunhas. Por serem vistas como pessoas frágeis e emotivas, havia a crença de que seria inadequado para as mulheres ouvirem detalhes sórdidos de casos criminais, e que elas poderiam ser demasiadamente simpáticas com os criminosos. Por volta de 1975, os estados norte-americanos passaram a poder decidir se as mulheres poderiam participar de um júri. Mas, felizmente, o mundo já evoluiu e percebeu que esta era uma proibição preconceituosa e extremamente ofensiva sem sentido. Inventores que morreram pelas próprias invenções. Desde os primórdios da humanidade, o homem tem procurado evoluir e adaptar o ambiente à sua volta para o seu conforto. Com isso, muitos inventores surgiram ao longo da história, deixando o legado de suas invenções até hoje. E talvez você não saiba, mas existiram alguns inventores que foram mortos por seus próprios inventos. Conheça agora alguns inventores que morreram pelas próprias invenções. Alexander Bogdanov, transfusão de sangue. O filósofo, economista, médico e escritor russo Alexander Bogdanov ficou obcecado por suas experiências com transfusão sanguínea, que se iniciaram no ano de 1924. Ele realizava testes em si mesmo, numa época em que o conhecimento sobre as transfusões de sangue ainda era muito limitado. Portanto, Bogdanov não teve nenhum cuidado ao lidar com o sangue de outras pessoas, já que não tinha noção do quão contaminável isso poderia ser. 4 anos após o início dos seus experimentos, ele contraiu malária e tuberculose, após receber uma transfusão de sangue infectada do seu doador. O inventor morreu a 7 de abril de 1928, em Moscou, aos 54 anos. William Nelson, bicicleta motorizada. O engenheiro da General Electric, William Nelson, tinha apenas 24 anos quando começou a fazer os primeiros testes que culminaram na criação da primeira bicicleta elétrica, em meados de outubro de 1903. Ele havia desenvolvido um motor para colocar na bicicleta padrão, com a promessa de acelerar a vida dos ciclistas. Era também um olhar promissor para o futuro, na concepção do que hoje conhecemos como moto. Infelizmente, Nelson não foi longe demais. Durante uma descida enquanto testava sua bicicleta motorizada, ele acabou ganhando muita velocidade, levando a uma queda fatal. Horace Hunley, submarino. Em 1862, o engenheiro e soldado confederado Horace Hunley construiu um protótipo de submarino chamado Pioneer for the South, que acabou sendo destruído pelos confederados quando as tropas da União invadiram o perímetro para que não pudessem roubar sua tecnologia.
Então Hurley decidiu construir um American Dive, que acabou se perdendo no mar, mas o engenheiro não desistiu e criou o Fishboat, com o qual completou vários testes bem-sucedidos. Quando achou que o submarino estava pronto para ser tripulado, Hurley colocou 8 homens a bordo, dos quais 5 morreram afogados no momento em que a embarcação se encheu de água. Hurley resgatou veículos meses depois e realizou mais uma viagem de teste. Dessa vez se juntou à tripulação de 8 homens. A invenção do homem acabou no fundo do porto de Charleston, e dessa vez ninguém voltou, nem mesmo ele. As 10 casas mais bizarras do mundo. Certamente você já quis reformar a sua casa para deixá-la do jeitinho que você sempre sonhou, não é? Mas com certeza você nunca deve ter imaginado morar em uma das casas da nossa lista. São as casas mais incríveis, exóticas e inacreditáveis que você já viu. Algumas construções são estranhas e peculiares, mas ainda assim não perdem seu encanto. Vamos ver? Casa Boeing 727. A dona dessa casa resolveu comprar um avião antigo para construir a sua residência. Ela gastou cerca de $30 mil para comprar e mover e reformar o avião até transformá-lo em sua residência. Foram $2 mil pelo avião, $4 mil para transportá-lo e mais $24 mil para remodelá-lo. Por uma questão de estilo, um dos banheiros continua intacto, o que quer dizer que ela tem um banheiro de avião dentro da casa. Apesar de tudo, a vista do local é capaz de compensar qualquer estranheza. A casa privada. Essa casa está localizada em Seul, Coreia do Sul, e foi construída para um lançamento de uma campanha que pede mais banheiros ao redor do mundo. Isso mesmo, a Associação Mundial de Banheiros é uma entidade que protesta contra o fato de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo ainda viverem sem banheiros dentro de casa. Com uma campanha dessas, o imóvel só poderia ter um formato, que é de uma privada. Existe até mesmo uma história ao redor do seu proprietário, Shin Jae-duk, um sul-coreano que teria nascido em um banheiro. A ironia é que agora ele mora em uma privada. Sim, em prol do protesto, ele não sente nenhuma vergonha em morar nessa casa. Mas, e você? Teria coragem de morar nela? Casa do Penedo. Localizada a 800 metros acima do nível do mar, está situada no norte de Portugal. Ela foi projetada pelo arquiteto Vitor Rodrigues em 1974 e dizem que a arquitetura lembra a casa do desenho Flintstones, por ser construída entre 2 rochas. Ninguém mora na peculiar residência e não há eletricidade no local, atraindo apenas turistas interessados em conhecer a construção. Casa dos Flintstones. Essa casa, diferente da Casa de Penedo, foi construída intencionalmente para se parecer com a casa do desenho dos Flintstones. Ela é tão fiel ao desenho que é capaz de deixar qualquer fã dos Flintstones com inveja. O imóvel é totalmente decorado com a inspiração no programa e custou mais de $3 milhões. Hoje pertence ao apresentador americano Dick Clark. Casa Gelatina. Essa incrível construção, que imita efeito de gelatina, possui linhas curvas, sinuosas e torcidas, como se não fosse completamente sólida. A casa fica em um shopping e foi construída após muita pesquisa, já que foi inspirada nas obras do famoso pintor espanhol Salvador Dalí, conhecido por seu trabalho surrealista, além de sua excentricidade e genialidade. Ao entrar, as pessoas encontram os escritórios, lojas, bares, restaurantes, discotecas e até uma estação de rádio. Casa Concha Marinha. A casa foi construída na cidade do México pelo arquiteto Javier Seno-Sain, para atender à solicitação de um jovem casal. A residência encanta pelas suas curvas e o lindo jardim. A fachada suave conta com uma parede gigante de mosaicos coloridos, que iluminam o ambiente inteiro com um incrível efeito de arco-íris. Casa Sapato. Inicialmente, essa curiosa construção em um formato de sapato localizado na Pensilvânia pertencia a um magnata da região,
que usava como uma casa para hóspedes. Depois de sua morte, a casa se tornou uma sorveteria e hoje em dia é um museu aberto para visitantes. Casa Cubo. Não, isso não é uma ilusão de ótica. Essas casas realmente têm o formato de cubo. Em um complexo arquitetônico localizado na Holanda, é composto por 22 prédios baixos e 45 inclinados, projetados pelo arquiteto Piet Blum. As casas localizadas no primeiro andar do complexo são residências. No piso térreo, encontra-se lojas, clubes e um museu em miniatura. Já pensou em morar numa casa assim? Casa transparente. Para quem não tem problemas com a falta de privacidade, essa casa totalmente feita de vidro e metal pode ser uma boa ideia. A casa transparente em Tóquio foi feita especialmente para um jovem casal da cidade e foi projetada pelo arquiteto Sou Fujimoto. Ele afirma ter se inspirado no conceito de casa-árvore, onde a luz domina tudo. É também a primeira casa do mundo a ser construída sem paredes de alvenaria. A casa possui 914 metros quadrados e tem salas, escadas e corredores divididos em 3 andares, sendo grande parte dominada pela luz. A Casa Malu. A Hainan Guest House, mais conhecida como a Casa Maluca, está localizada em Dalai City, na província de Long Dong, no Vietnã. Aberta aos turistas em 1990, a casa também é um hotel onde os visitantes podem se hospedar e se divertirem nos quartos temáticos, que parecem sair de um mágico conto de fadas, com um certo ar de loucura. No interior, você pode passear entre as casas espirais e paredes diferentes, que recordam árvores de pedra. A designer da construção foi a arquiteta Dang Vietnaga, filha do secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã. A inspiração para o formato peculiar da casa foi a atração turística mais famosa de Barcelona, a Sagrada Família de Antoni Gaudí. Será que vivemos na Matrix? A ideia de que nossos cérebros estariam ligados a máquinas de realidade virtual parece ter saído diretamente do filme Matrix. Mas este tema já tinha sido proposto antes mesmo dos computadores existirem. A primeira versão da ideia de que vivemos em um mundo simulado foi apresentado pelo filósofo francês René Descartes em 1641. Segundo o filósofo, no lugar de cérebros e computadores, ele imaginava a existência de uma presença maligna e onipotente, uma espécie de demônio que nos engana e nos faz acreditar que estamos levando nossas vidas tranquilamente, quando, na verdade, a nossa realidade pode ser bem diferente do que pensamos. Para explicar melhor essa situação, em um dos seus trabalhos, o francês descreve uma cena na qual ele se encontra sentado, fumando tranquilamente diante de uma lareira. Então, ele começa a indagar se seu cachimbo realmente se encontra em suas mãos, e se os sapatos estão mesmo nos seus pés. E Descartes faz isso porque, conforme explicou, no passado os seus sentidos já haviam o enganado, e portanto qualquer coisa que tenha sido ilusória não poderia ser confiável. Sendo assim, o filósofo pensava que seus sentidos poderiam traí-lo. Segundo o francês, o melhor a fazer para lidar com essa questão é duvidar de absolutamente tudo e começar a embasar o nosso conhecimento a partir daí. Atualmente, um dos argumentos mais populares é de um artigo de autoria do filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, escrita em 2003. Segundo a hipótese da simulação desenvolvida por ele, a humanidade teria elevado a um nível tão avançado de tecnologia que poderia ter criado diversos universos simulados, assim como jogos de videogame, no qual os jogadores seriam inteligências artificiais, com consciência de suas supostas existências. Essa hipótese ficou ainda mais conhecida em 2016, quando o magnata Elon Musk, CEO da SpaceX, disse que acreditava fazer parte de um mundo simulado e que a nossa realidade poderia ser uma entre muitas. Basta pensar em como a tecnologia de hoje é muito mais avançada do que há cerca de 10 anos, quando ainda usávamos Orkut. Tínhamos que ir ao banco pagar a maioria das contas ou passar madrugadas baixando músicas na internet. A questão que os filósofos propõem é exatamente esta.
a humanidade poderia evoluir ao ponto de criar uma inteligência que vivesse em um mundo simulado e que fosse capaz de ter consciência? Segundo eles, nós já teríamos chegado neste nível. Faríamos todos parte desse imenso game que seria a realidade que nos cerca, manipulados por seres avançados de um universo acima do nosso. Mas o grande dilema, já apontado por alguns estudiosos no assunto, é que seria impossível conseguirmos qualquer prova dessa teoria por causa de um simples fator. Qualquer evidência que a gente consiga pode ser ela própria uma simulação. Alguns grandes nomes no campo da física também concordam com a possibilidade de vivermos em uma Matrix, como o astrofísico Neil deGrasse Tyson. Segundo ele, a possibilidade do conceito fazer sentido é de 50%. Ele lembrou do caso dos chimpanzés, que, apesar de possuírem 98% do nosso DNA, têm uma inteligência completamente diferente. Uma realidade simulada poderia explicar isso, e muitas outras coisas ainda sem respostas. Existem ainda estudos que tentam refutar a ideia da realidade simulada, como o que foi realizado por físicos da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Segundo eles, seria impossível que estejamos vivendo em uma realidade simulada, com base na análise de capacidade dos computadores. A quantidade de informações e metadados do nosso universo que precisa ser processado para projetar uma simulação perfeita ultrapassa a capacidade de armazenamento do universo, visto que o número de átomos seria maior do que aquele já existente hoje. Isso se dá de acordo com a descoberta do efeito Hall, uma teoria que diz que a simulação de algo se torna mais complexa e improvável conforme a quantidade de partículas, átomos ou dados em questão aumentam. Isso acontece porque cada partícula do universo teria que se duplicar. Coisas que você não sabia sobre os Vikings. Vikings é um termo usado para se referir aos guerreiros nórdicos que invadiam grandes áreas da Europa e das ilhas do Atlântico Norte. Existem poucos estudos sobre esse povo, e pouco se sabe sobre esses incríveis guerreiros, e inclusive muitos elementos vistos nas séries e filmes sobre eles foram inventados para incrementar o pouco que se sabia sobre essa cultura tão peculiar. Fique por aí e conheça o que é verdade sobre esses impressionantes guerreiros medievais. Os vikings não tinham chifres em seus capacetes. Quando alguém fala em vikings, quase todo mundo já tem a ideia de grandes homens usando aqueles capacetes com chifres, mas na verdade, eles não eram usados pelos guerreiros germânicos. Não está claro de onde veio o mito dos capacetes com chifres, mas provavelmente deva ter sido criado por pessoas que confundiram os vikings com culturas bárbaras, que utilizavam tal adorno, como o povo celta, por exemplo. Inclusive, o uso de chifres no capacete não seria muito prático, já que eles poderiam ficar cravados e presos em armas durante os combates. A origem da palavra vikings. Ao contrário da crença popular, nunca houve exatamente um reino viking ou uma cultura viking. Isso porque viking é uma descrição do trabalho, não uma etnia ou nacionalidade. Um viking, na essência da palavra, é qualquer um que vai atacar no exterior, por conta própria, sem estar cumprindo ordens como verdadeiros piratas. Por isso, o povo nórdico que habitava o norte da Europa entre os séculos 8 e 13 tinham esse costume de invasão de terras alheias. Ficou conhecido como vikings. Os vikings eram higiênicos. Apesar de passar muito tempo viajando em navios, os vikings levavam a higiene muito a sério. Em algumas escavações feitas em cidades vikings, foram encontradas pinças, lâminas para barbear, pentes e até cotonetes primitivos, feitos com ossos e chifres. Alguns escritos antigos também apontam que eles tinham o hábito de pentear o cabelo todos os dias,
tomar banho uma vez por semana, trocar as roupas frequentemente e até o uso de adornos e penteados, assim como vemos na ficção. As mulheres vikings. Muito diferente de muitas culturas europeias, as mulheres dos vikings tinham muita liberdade. Apesar de casar-se muito cedo, as mulheres tinham a liberdade de ir em viagens exploratórias com os homens. Elas não eram autorizadas a lutar ou portar armas, mas poderiam gerir terras, finanças da família e até solicitar divórcios e obter o seu dote de volta. A violência contra as mulheres era proibida e elas não corriam o risco de serem atacadas por outros homens nórdicos, pois existia muito respeito pelas mulheres da época. Os vikings não usavam armadura. Era muito importante que os guerreiros vikings pudessem nadar, e assim a maioria dos combatentes nórdicos não usava nenhuma armadura e se contentava com tecido acolchoado, um escudo e seu capacete. O fato é que eles fizeram um nome como os guerreiros mais ferozes na Europa, apesar de terem uma desvantagem distinta na armadura, o que os tornou ainda mais formidáveis. Como estamos sempre antenados com as novidades do mundo e com tudo que está em alta, também bombamos com vários vídeos sobre temas atuais. Marília Mendonça teria previsto a própria morte? Marília Mendonça tinha medo de morrer em um acidente de avião. Marília era uma cantora de sucesso e muito querida por seus fãs. Por isso, ela sempre procurava estar ativa nas redes sociais, para demonstrar todo o carinho que tinha pelas pessoas. Em uma de suas publicações no Twitter, resgatada pelos fãs após a sua morte, sensivelmente demonstrava seu medo que ela tinha de morrer em um acidente de avião. Cada um nas suas dificuldades. Eu trocaria qualquer coisa a ter que ficar pegando avião, só para ficar pertinho da família. Mas é isso, somos mais fortes do que imaginamos. O que mais chamou a atenção dos seguidores de Marília, além da própria mensagem em si, foi a data da publicação, que é de exato 2 anos antes do acidente, 5 de novembro de 2019. Marília Mendonça teve sonhos premonitórios. Outras 2 publicações feitas por Marília em sua conta no Twitter têm intrigado a muitos, pois revelam ter sido verdadeiras premonições sobre o trágico acidente em que viria a pôr fim à vida da cantora. Nos twitters supostamente premonitórios, Marília relata alguns dos seus sonhos, que por coincidência ou não, apresenta elementos relacionados com o acidente que sofreu. Gente, mas eu sonhei com água, queda d'água, cachoeira e rio a noite todinha que Deus deu. Apesar da cantora ter sonhado com cachoeira há mais de 1 ano, é no mínimo intrigante o avião ter caído justamente em uma cachoeira também. Já em outro sonho que Marília tweetou, ela revela que viajava de avião com 4 amigos para uma floresta distante. Legal que eu sonhei que eu e 4 amigos estávamos indo pegar um voo para uma floresta distante. De surpresa, só o piloto sabia onde. Era um pacote comprado. Viva experiências que você nunca viveu. Filme de terror puro. Como já sabemos, a queda do avião que transportava Marília ocorreu justamente em uma região distante, em meio à natureza, na cidade de Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais. Marília Mendonça fez uma declaração à mãe. Um dia antes do acidente, a mãe de Marília fez aniversário e a cantora postou uma linda declaração a ela em seu Instagram. O que mais chamou a atenção na postagem foi a intensidade das palavras que Marília usou, afirmando que sempre estaria conectada à mãe. Veja esse trecho. Seremos sempre nós, conectadas, entrelaçadas e fortes. Juntas. Te amo, mãe. Para sempre. Feliz aniversário. Marília Mendonça demonstra tristeza antes do acidente. Nesse vídeo podemos observar como Marília parece triste, melancólica e pensativa,
como se soubesse o que ia acontecer dentro de algumas horas. Marília Mendonça achava o modelo do avião instável. Segundo um amigo pessoal da cantora, ela nunca viajava em aviões de modelo King Air, por perceber que era muito estável. A cantora tinha seu próprio jatinho particular, mas precisou vendê-lo durante a pandemia para cortar gastos, já que não podia fazer shows. Mas no dia do acidente, Marília não teve escolha, pois não conseguiu alugar um jatinho a tempo. Ela acabou viajando em um avião do modelo King Air, aquele que mais temia, sofrendo um acidente que já parecia ter previsto. Teorias e segredos de Round 6. A trama Round 6 acompanha um grupo de pessoas endividadas e desesperadas por dinheiro, e que em busca de um prêmio bilionário, aceita um misterioso convite para participar de jogos inspirados em brincadeiras infantis. Para você que curtiu a série de maior sucesso da Netflix, preparamos esse vídeo para te mostrar alguns segredos escondidos e até teorias que surgiram sobre a história e que fazem muito sentido. Ji-hoon pode ser filho do criador do jogo. Uma das teorias que surgiu entre os fãs de Round 6 é que o protagonista, Seong Ji-hoon, poderia ser filho do velhinho criador do jogo. Ou será que não? Essa teoria é a mais importante, já que mudaria toda a história da série. Para sustentá-la, os fãs pontuam que, enquanto Ji-hoon, o protagonista, é o último jogador, número 456, o velhinho é o primeiro, o número 1. Ou seja, eles ocupam dois extremos e têm funções opostas na trama. Isso porque, ao passo que Ji-hoon faz o possível para manter todos com vida, em vários momentos tentando proteger os mais indefesos, o velho é simplesmente o criador do jogo, que tem como consequência a morte dos seus participantes. Outro fator que também reforça essa teoria são as conversas que os dois personagens tiveram em certas ocasiões, que evidenciam pontos comuns em ambas as histórias de vida. Por exemplo, quando Ji-hoon revela que é intolerante à lactose, o velhinho deduz que ele teria apanhado do seu pai quando criança, e quando questionado sobre como poderia saber aquilo, ele conta que fazia o mesmo com o seu filho. Outra evidência da veracidade da teoria ocorre no jogo da bolinha de gude, quando o protagonista revelou muito do seu passado ao idoso. Entre as revelações que foram feitas naquele momento está a de que o velhinho morou em uma casa com sua mulher e filho, cuja representação coincide bastante com a casa de Ji-hoon. Além de tudo, não podemos ignorar o fato de que no episódio final, sabendo que está prestes a morrer, é Ji-hoon que o velhinho quer que esteja ao seu lado. Seria apenas porque simpatizou muito com o rapaz ou teria outro motivo por trás? Pistas escondidas no dormitório revelavam os jogos. Segundo essa teoria, o que os competidores de Round 6 não perceberam é que as dicas sobre todos os jogos estavam o tempo todo na frente deles. Haveria várias pistas escondidas nas paredes do dormitório principal, em que os personagens são colocados para competir entre si, que indicam quais serão as brincadeiras da narrativa, inclusive em ordem de acontecimento, ou seja, da primeira até a última. Caso tivesse percebido, isso poderia auxiliá-los a montarem melhores estratégias de jogo e, portanto, de sobrevivência. No começo da disputa, como há muitas camas no local, realmente ficava difícil para os jogadores e até mesmo o público perceber. Entretanto, na medida que as dezenas deles vão morrendo, o espaço fica vazio. As pistas, ou melhor, os desenhos, se tornaram mais aparentes. O significado dos símbolos da série. Os símbolos de círculo, triângulo e quadrado estão presentes desde o início de Round 6. Além de aparecerem nos cartões que são entregues aos jogadores, as formas geométricas também estão nos cenários e até nos uniformes dos trabalhadores mascarados. Apesar de muitas pessoas acharem que os símbolos teriam a ver com o controle de PlayStation, justamente pensando na metáfora de que os jogadores são controlados por pessoas de fora, seus significados não têm relação com o videogame. O círculo, o triângulo e o quadrado são uma referência do alfabeto coreano. O círculo simboliza a letra O,
o triângulo a letra J e o quadrado a letra M, formando então a sigla OJM. Por sua vez, OJM é uma abreviação da palavra Ojin-Jiogen, que significa o jogo de Lula, em coreano, que além de ser o nome oficial da atração em coreano e em inglês, Skid Game, é uma brincadeira que aparece no primeiro e no último episódio da série da Netflix. A verdadeira história do único sobrevivente. Ao longo da história, sobretudo após o surgimento da internet, muitas pessoas têm apresentado como viajantes do tempo, relatando diversas histórias, muitas delas já desmascaradas e outras ainda sem respostas. O mais novo viajante do tempo é um misterioso homem espanhol que vem postando vídeos no TikTok e Instagram, contando uma história bem confusa, filmando espaços públicos totalmente vazios, dirigindo veículos de luxo e pedindo ajuda para retornar ao ano de 2021. Sem mostrar seu rosto, Javier afirma ter despertado sozinho em um hospital em Valência, na Espanha. Não lembrava seu nome nem de onde vinha. Quando saiu às ruas da cidade, não encontrou ninguém. Ele diz que estava tudo como em 2021, mas os aparelhos eletrônicos mostravam em 2027. O homem utiliza esse perfil. Inicialmente publicou 3 vídeos explicando sua história, em inglês, espanhol e em português. Vamos ver? Nos vídeos seguintes, o espanhol afirma ter descoberto que faz parte de um experimento científico realizado em 2027, que o transportou no tempo até o ano de 2021. Porém, houve um problema no trajeto. Ele acabou numa realidade paralela em que o espaço e os objetos de 2021 estão lá, mas não existe nenhum ser vivo. O viajante teria descoberto isso por uma mensagem recebida de 2027, orientando a construir uma máquina do tempo. Na maior parte dos vídeos, o homem filma espaços públicos vazios e intactos, ruas limpas, carros estacionados e lojas com produtos ainda nas prateleiras. O espanhol já compartilhou o passeio de Mercedes, bar, até uma moto Ducati. Talvez não seja tão difícil encontrar chaves dos veículos em um mundo sem ninguém, né? Mais curioso disso tudo é que o viajante do tempo chega a dar pistas, no mínimo intrigantes, sobre a veracidade do seu relato. Ele diz que pode se comunicar com nossa realidade através de objetos e chega a deixar itens pela cidade de Valência, que depois são encontrados na vida real pelos seguidores. Já em outra postagem, ele mostra a assistente virtual da Amazon, Alexia, e pergunta qual a data daquele dia, que era 21 de março de 2027. Ok, Google, ¿qué fecha es hoy? Es domingo, 21 de marzo de 2027. Diante de todas essas postagens do viajante misterioso, alguns acreditam em seus relatos, mas obviamente predominam aqueles que não acreditam na história e pedem mais provas. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Após Vladimir Putin, presidente da Rússia, autorizar a ação de tropas militares no leste da Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, o mundo todo se voltou para a região.
e os impactos do conflito já são percebidos nas relações políticas e econômicas que envolvem os dois países. O presidente russo iniciou os ataques à Ucrânia com tanta determinação que, ao anunciar o início das operações no território ucraniano, afirmou que interferências externas não seriam toleradas. Veja, quem tentar interferir ou ainda mais criar ameaças para nosso país e nosso povo deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará as consequências como nunca antes experimentado na história. Assustador, né? Mas agora vamos entender exatamente os motivos que levaram Putin a iniciar essa guerra tão cruel e repentina contra o povo ucraniano. Vamos ver a resposta para algumas perguntas sobre esse conflito, feitas ao mestre em cultura russa Fabrício Vitorino, formado pela Universidade de São Paulo. Qual o interesse da Rússia na invasão da Ucrânia? O lado russo alega que está acontecendo um genocídio de russos étnicos no leste da Ucrânia. Isso significa que aqueles que se identificam como russos, que estão nas repúblicas separatistas russas e também nas áreas próximas, estão sendo mortos e perseguidos pelo governo ucraniano. Somado a isso, há uma campanha, segundo a Rússia, de desrussificação da região, onde a língua russa, os costumes russos e toda a mentalidade russa é vítima de sanções. Então, o governo ucraniano tirou o status de língua primária do russo em detrimento do próprio ucraniano. Houve a separação da Igreja Ortodoxa, que era uma igreja ortodoxa russa que cobria o leste europeu, Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Hoje existe uma igreja ortodoxa ucraniana e uma igreja ortodoxa russa. O interesse da Rússia, primariamente, é reincorporar ou incorporar os territórios que ela clama serem seus, onde são habitados por russos étnicos, e o objetivo secundário é impedir que a Ucrânia, que é tida como um quintal, uma zona de proteção da Rússia, se alinhe à Europa, entre na União Europeia, se alinhe aos Estados Unidos via OTAN e por aí vai. Então é um interesse ao mesmo tempo de defesa e, na mentalidade russa, de defesa dos seus cidadãos. Quais os impactos do conflito para o Brasil? Os impactos do conflito na Europa para o Brasil, sobretudo na região de Santa Catarina, primordialmente são nos mercados de carnes, bovinos, suínos e aves. O Brasil é um grande exportador desses bens para a Rússia e para o leste europeu. Sem dúvida, com a Rússia incapacitada de comprar, o Brasil e, sobretudo, Santa Catarina vão ter que encontrar um outro mercado para escoar essa produção, provavelmente a China a curto e médio prazo. China e a nova ordem mundial. A China tem se consolidado como uma das grandes potências da atualidade. Há décadas, ela cresce em um ritmo mais acelerado se comparada a nações que já exerciam uma influência global anteriormente. Alguns especialistas afirmam que em um cenário futuro, nem tão distante assim, a hegemonia de países como os Estados Unidos poderá ser superada em diversos campos, inclusive o econômico, e que a China deve se tornar o protagonista da nova ordem mundial. Mas afinal, o que é ordem mundial? O conceito de ordem mundial é usado para se referir à maneira como o poder está organizado entre diferentes países em um determinado momento da história. Ela consiste em um sistema, normalmente estabelecido em tratados entre as nações, que nos diz qual país está no topo, como força dominante naquele momento e qual a moeda de reserva do mundo. Dessa forma, embora haja um relativo respeito pelo poder dos outros, há também uma disputa de poder, na qual cada potência busca expandir territorialmente suas áreas de influência ou consolidar as já conquistadas. Cada ordem mundial se caracteriza basicamente em dois elementos: as potências que disputam poder, e a forma pela qual ocorre essa disputa. Um exemplo foi a ordem mundial estabelecida durante a Guerra Fria, caracterizada como ordem mundial bipolar, visto que havia uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética. As duas potências brigavam pelo poder sobretudo por meio da corrida armamentista e pela disputa ideológica, entre outros elementos. É importante destacar que pode existir também uma ordem mundial unipolar, como a atual,
sob a liderança dos Estados Unidos, formada após a Segunda Guerra Mundial em 1944, ou uma ordem mundial multipolar, como a ordem que tenta se consolidar agora no século XXI envolvendo vários polos, Estados Unidos, China, Rússia, entre outras potências. Para ajudar a entender de vez o conceito de ordem mundial, o especialista em geopolítica Faber Paganotto usa uma metáfora com um tabuleiro de xadrez. A cada momento, a distribuição das peças do tabuleiro está de um jeito e isso influencia as próximas jogadas, define quem tem mais chances de ganhar e de perder. Imagine que esse tabuleiro é o mundo, que as peças do tabuleiro são os países, que os jogadores que movimentam essas peças são as grandes potências e que o jogo que está sendo jogado é a política e a economia global. E hoje, como está surgindo a nova ordem mundial? A discussão sobre uma nova ordem mundial surgiu com o fim da Guerra Fria, que pode ser demarcado pela queda do Muro de Berlim em 1989, e pelo fim da União Soviética em 1991. Afinal, se a antiga ordem bipolar estava terminando, teria que surgir uma nova. Após esse conturbado período de Guerra Fria, em que os Estados Unidos se consolidou como líder da nova ordem mundial, o mundo também observou outras mudanças. O pós-guerra foi uma fase de intenso comércio, intensificação das comunicações e integração global, com a eliminação de fronteiras, barreiras econômicas e criação de mercados comuns. Um dos países que, aparentemente, mais se aproveitou desse fenômeno foi a China. Inicialmente recebendo empresas estrangeiras, que lá se estabeleciam para aproveitar os baixos custos de produção, e posteriormente com o desenvolvimento industrial próprio. A produção não tinha mais fronteiras, e a China passou a ser a fábrica do mundo, crescendo em parâmetros exponenciais. O país investiu em pesquisa, desenvolveu tecnologia e passou a liderar o mundo em várias áreas, passando nos últimos anos a ameaçar a hegemonia norte-americana. O crescimento da China foi o embrião do iminente fim da ordem mundial atual. A China era a representação de uma nova potência, que buscava seu lugar no mundo, mas que não se identificava com os valores daquele mundo ocidental predominante. Atualmente o país possui uma das maiores economias e é o grande centro da produção industrial do mundo, além de expandir seus braços sobre a economia global de outras maneiras. A China tem se tornado um dos maiores compradores de matérias-primas e um dos maiores investidores em mineração, geração de energia e projeto de infraestrutura de transporte em diversas regiões do mundo, com destaque para a África e a América Latina, mas também em áreas centrais como o continente europeu. Com o aumento dos investimentos em armamentos, o desenvolvimento de um programa espacial e a construção de porta-aviões e bases marítimas artificiais no Mar do Sul da China, e a área que o país pretende controlar de forma quase exclusiva, o governo do país parece pretender ser mais do que uma grande economia. O plano é ter uma política externa forte e aumentar a presença como centro de poder político, ocupando uma posição mais ampla na nova ordem mundial. Desde a crise de 2008 nos Estados Unidos e seu reflexo na zona do euro em 2011 e, ainda, a recuperação econômica da Rússia, mostram que a ordem unipolar americana está chegando ao fim. Com isso, é possível dizer que o quadro geral da nova ordem mundial ainda está em formação, e desde o momento em que a China assumiu a segunda posição na economia mundial, ela vem questionando a ordem liderada pelos Estados Unidos e pela cultura ocidental. Com isso, há uma tendência chinesa de busca por um novo ordenamento mundial em que ela própria e outros polos emergentes sejam protagonistas, e que os valores orientais ganhem mais espaço dentro de uma ordem multipolar. Resumindo, parece cada vez mais claro que a nova ordem mundial será marcada pela ascensão e consolidação da China como um dos principais polos de poder político e econômico do mundo, se não o maior, criando uma nova ordem mundial. Curtiu o vídeo? Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Partiu o próximo vídeo!